Fala galera, beleza? Professor Marcel Reis, de História do Brasil. Hoje a gente vai começar então com o nosso período de aulas, né? Então hoje a gente vai dar início à primeira aula, que é a expansão marítima comercial portuguesa, né? Que então vai dar início aqui à nossa série de publicações de videoaula sobre a história do Brasil. Então hoje nós vamos começar lá do princípio, que é a expansão marítima comercial, que levou então às grandes navegações e ao descobrimento do continente americano. Beleza, galera? Cola comigo aí que vai começar a nossa aula de história. Roda a vinheta! Beleza, galera? Então vamos lá. Galera, para a gente compreender um pouquinho, né, sobre a história do Brasil, né, como que o Brasil então foi descoberto, entre aspas, né, o processo então de colonização, o processo de conquista do Brasil, é interessante a gente saber sobre Portugal, né, que foi então o país que nos colonizou. Então, para a gente compreender um pouquinho melhor a formação, né, do Estado português, a gente tem que compreender o contexto social, político e econômico europeu, né? Então, Portugal ele surge num momento ali de uma guerra entre cristãos e muçulmanos que, né, constantemente estavam se enfrentando ali na região da Península Ibérica, onde está localizado então Portugal. Então, os muçulmanos tinham então avançado, né, a sua expansão territorial para a Península Ibérica, e os cristãos estavam então constantemente em guerra com os muçulmanos para a reconquista, né, daquela região, a reconquista da Península Ibérica. Então a gente vai ver que por volta de 1095 o francês Henrique de Borgonha, né, um nobre francês, ele ganha do rei de Leão como recompensa pela sua participação, pela sua ajuda na guerra contra os árabes, o Condado Portucalense. O Condado Portucalense, então, é a região, né, ali banhada pelo Oceano Atlântico, que pertence, então, ao Reino de Leão. Então, esse Henrique de Borgonha, por ter participado da guerra contra os árabes, recebe do rei de Leão aquela região do Condado Portucalense, se torna então soberano daquela região, né? E recebe então a mão da filha do rei de Leão como a sua esposa, né? A princesa Teresa. Então, Henrique de Borgonha vai ser então o soberano do Condado Portucalense. Lembrando que o Condado Portucalense pertence ao Reino de Leão, certo? Depois, em 1139, os árabes que ocupavam aquela região do Condado Portucalense foram então derrotados na Batalha do Ourique pelo rei Dom Afonso, que é filho então do rei Henrique de Borgonha, né? Então Dom Afonso consegue expulsar aqueles remanescentes, né, muçulmanos que estavam ali na região do Condado Portucalense, e consegue expulsar eles então mais para o sul. Em 1143 o rei Dom Afonso Henrique então consegue o reconhecimento de Leão como um reino independente, que fica então conhecido como Tratado de Zamora, né? Ou seja, agora o Condado Portucalense se torna, na verdade, um reino, né? O reino de Portugal, então desvinculado ou desanexado do Reino de Leão. Em 1249, por fim, os últimos muçulmanos, né, são então expulsos definitivamente da região do Algarve, que é aquela região sul ali de Portugal. Bom, então durante o período do reinado, né, da dinastia de Borgonha, surge um grupo de pessoas voltado ao comércio, às finanças e à construção naval, a burguesia mercantil, né? Essa nova classe, com o passar do tempo, fortaleceu o seu poder e influência. Então, Portugal, desde a sua formação, desde o início da sua formação territorial no seu reino, a sua burguesia mercantil teve então esse protagonismo econômico, né, desde então da formação do Estado português. Então, em 1383, o rei de Portugal, Dom Fernando de Borgonha, acordou com o reino de Castela um tratado de paz, que é o Tratado de Salvaterra e Magos, aonde esse tratado estabelecia que a filha do rei português, a Dona Beatriz, se casaria com o rei de Castela, e ambos os reinos então manter-se-iam independentes. Então, através desse tratado, um acordo de paz entre o reino de Portugal e o reino de Castela, né, onde as fronteiras desse reino estavam sendo constantemente ali, questionadas, né, e disputadas. Então, através desse tratado de Salvaterra e Magos,
coloca-se uma paz, sela-se uma paz entre os dois reinos, aonde a filha, a princesa de Portugal, se casaria então com o rei de Castela. Bom, meses depois, o rei Dom Fernando morre, vai falecer, iniciando então uma luta pela ascensão do trono português, ou seja, uma luta dinástica, né? Onde a disputa se dá entre Dom João, mestre de Avis, que era meio-irmão de Dom Fernando, e a rainha regente, Dona Eleonor Teles, né, que entregaria então o trono à sua filha, Dona Beatriz. Então, a partir da morte de Dom Fernando, se instala uma grande crise. Por quê? Porque a burguesia mercantil temia por o rei de Castela, já que era então, né, marido de Dona Beatriz, que ele anexasse, que ele assumisse então o controle de Portugal. Então, a burguesia mercantil portuguesa, assim como da baixa nobreza, vai apoiar o meio-irmão de Dom Fernando, Dom João, que era mestre de Avis. Instala-se ali então uma disputa da coroa portuguesa entre Dom João e Dona Leonor e Dona Beatriz. Em 1385, então, Dom João consegue, né, ganhar essa disputa, então ele é coroado como rei de Portugal, pondo então fim à dinastia de Borgonha e dando início então à dinastia de Avis. Esse episódio é conhecido como a Revolução de Avis. Bom, a gente sabe então que Portugal sempre foi, né, desde a sua formação, ligada ao comércio marítimo, principalmente no comércio de especiarias, né, que vinham das Índias. Então, Portugal ele estava numa posição geograficamente favorável por ser o intermediário ali, né, do comércio de especiarias, tanto pelo mar quanto por terra. Então, Portugal viu a necessidade de buscar um novo caminho para ter acesso às especiarias, né, sem precisar passar pela mão de intermediários, que eram então as cidades de Gênova e Veneza, que monopolizavam o comércio no Mediterrâneo. Então, através desse monopólio, Gênova e Veneza proibiam que outros navios, né, fossem até os portos de Alexandria, até os portos de Constantinopla, comprar então as mercadorias, comprar as especiarias que vinham das Índias. Então, eles monopolizaram o comércio no Mediterrâneo. Por terra era perigoso, por quê? Porque a região, tanto a região norte da África como a região da Ásia, né, era então tomada pelos muçulmanos, era controle territorial dos árabes. Então, ir por uma caravana por terra correria um grande risco de ter a sua carga roubada ou ter que pagar, né, altas taxas de pedágio, ou ainda pior era ter a sua caravana então morte pelos ataques dos árabes. Então, esse pioneirismo português, né, na expansão marítima comercial só foi motivado porque alguns fatores, né, contribuíram para isso. A gente pode apontar aqui alguns fatores, como por exemplo, a paz interna e externa. Ou seja, Portugal, como havia então feito a expulsão, né, realizado a expulsão dos árabes da sua região e ter feito tratados, né, de paz com os países vizinhos, né, com os reinos vizinhos, Portugal não tinha conflitos externos nem internos, ou seja, a própria Revolução de Avis, né, havia estabelecido então uma paz interna da sua região. Outro fator muito importante do pioneirismo português foi a sua localização geográfica privilegiada, ou seja, os seus portos estavam voltados para o Oceano Atlântico. A centralização do poder na mão do rei, ou seja, dando início ao que a gente conhece como o Estado moderno, ou seja, o absolutismo monárquico, contribuiu para que as decisões estivessem então centradas na mão do rei e ele então pudesse estabelecer o seu empreendimento, né, das grandes navegações. A gente vê também surgir o aperfeiçoamento das técnicas de navegação, de instrumentos de navegação, que fica conhecido como a Escola de Sagres, que foi um grande movimento, né, técnico, científico, voltado para o aperfeiçoamento das técnicas e da construção naval também. A gente vê também que a igreja passa a apoiar
a Portugal, né, nesse empreendimento, nesse processo de expansão comercial, porque ela vê uma oportunidade de expandir então o cristianismo, né, de propagar a religião católica. Outra coisa também que contribuiu bastante para o pioneirismo português foi a associação entre a burguesia e o rei, ou seja, a burguesia mercantil, né, que detinha então o poder econômico, passou a investir no processo da expansão marítima comercial ligada ao rei, então que detinha então o poder, né? A gente considera então que esse processo de expansão marítima, né, teve então início com a primeira conquista, né, de Portugal, que foi a conquista de Ceuta, que hoje é atual Marrocos. Então, em 1415, a cidade de Ceuta, né, foi conquistada pelos portugueses. Então, dá início, né, ao processo de expansão marítima comercial portuguesa com a cidade de Ceuta, em 1415. E dali para frente, a partir então da conquista de Ceuta, Portugal vai gradativamente explorando e conquistando vários territórios, né, principalmente ali na costa ocidental da África, até que em 1488 o navegador Bartolomeu Dias consegue chegar ali a contornar o périplo africano, né, onde hoje é o Cabo da Boa Esperança, que na época também era chamado de Cabo das Tormentas. E a partir então desse caminho, outros navegadores usaram-se desse caminho, até que em 1498 Vasco da Gama consegue chegar então no primeiro porto nas Índias, né, em Calicut. Então ele consegue achar o caminho alternativo para se chegar então às especiarias. A Espanha, que ainda lutava, né, para expulsar ali os últimos árabes, né, consegue então derrotar os árabes nesse reduto que ficava ali no Reino de Granada. Eles conseguem expulsar então os árabes, e aí a partir disso a Espanha, né, ou seja, Leão e Castela, consegue então as condições necessárias para se lançar também na expansão marítima comercial. Então vai ser o segundo país a se lançar nas grandes navegações depois de Portugal. Cristóvão Colombo então usa um caminho diferente dos portugueses, né, que preferiu então cruzar ali a costa ocidental da África. Já Cristóvão Colombo tem a ideia de contornar o globo, né, o globo terrestre, e chegar às Índias navegando sempre a oeste. E aí ele chega então no território, né, americano, mas até então o continente americano não era conhecido por eles. Eles acham que tinham chegado nas Índias. Apenas em 1503 é que então o navegador Américo Vespúcio vai então descobrir que na verdade se trata de um novo continente. Bom, então nessa disputa entre Espanha e Portugal, né, das terras conquistadas, dos territórios conquistados, vão fazer com que alguns tratados sejam então estabelecidos entre os dois reinos. A gente pode ver que o primeiro tratado, o Tratado de Acáçovas-Toledo, de 1480, que estabelece que alguns territórios então seriam destinados a Portugal e outros destinados à Espanha. A gente tem a Bula Intercetera, de 1493, que estabelece então que os territórios a oeste da ilha de Cabo Verde, a 100 léguas da ilha de Cabo Verde, seria então destinado à exploração da Espanha, né? E as terras a leste da ilha de Cabo Verde seriam então destinadas a Portugal. E aí em 1494 a gente vai ter o Tratado de Tordesilhas, que é o tratado que estabelece que essa linha imaginária seria passada para 370 léguas a oeste de Cabo Verde. A gente vê que os países que ficaram de fora desses tratados, como por exemplo a Inglaterra, França e Holanda, vão questionar essa exclusividade de Portugal e Espanha de dividir entre si, né, as terras conquistadas. Então nós vamos ter diversas invasões, né, principalmente aqui na América, mas também possessões de Portugal na Ásia, na África, vão ser invadidos constantemente por esses países. Bom, a expansão marítima comercial portuguesa, né, ela promoveu então grandes mudanças e grandes descobertas, né, permitiu também que os avanços, né, do comércio internacional fossem estabelecidos através então do Oceano Atlântico. Então, a principal característica ou a principal mudança com as grandes navegações foi a transferência do eixo comercial do Mediterrâneo
para o Oceano Atlântico. Então, o Oceano Atlântico passou a ser então a grande rota comercial entre continente americano, continente europeu, continente africano e Ásia, né? Então, a gente vai ver que o eixo comercial, o eixo econômico comercial sai então do Mediterrâneo, que era então aonde as mercadorias transitavam, e passa a ser agora o Oceano Atlântico. Então, essa foi uma das mudanças que ocorreram, né, com o advento das grandes navegações, com a expansão marítima comercial. Beleza, galera? Então essa foi a nossa aula sobre a expansão marítima comercial, né? De forma assim, bem sucinta, bem resumida, mas pegando ali as informações importantes para o concurso, ok? Na nossa próxima aula vamos falar sobre a administração colonial no Brasil. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e acompanhe aqui toda semana aqui uma aula nova sobre história do Brasil voltada para o concurso. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima.